Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 22 de fevereiro, hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. E o evangelho se encontra em Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa da Cátedra de São Pedro, apóstolo, né? E hoje no Evangelho, justamente por ocasião dessa festa, Evangelho de Mateus, nós ouvimos a profissão de fé de Pedro. Pedro, que diante da pergunta de Jesus, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro professa a sua fé. Não é só uma resposta teórica, é uma profissão de fé. Pedro vai dizer: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. É uma profissão de fé. E é justamente por isso que Jesus responde para ele: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Veja, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Não foi um ser humano que te revelou isso. Mas o meu Pai que está no céu. O meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro afirma que Jesus é o Messias e professa fé, mas por revelação divina. A fé é uma revelação divina. É Deus que dá o dom da fé. É Deus que se revela. E o ser humano, ele precisa se abrir à revelação divina. Pedro se abriu à revelação divina. Pedro chegou à fé. Por isso, professor, respondendo à pergunta de Jesus: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, como foi que Pedro chegou a isso? Porque ele ouviu alguns comentários, as pessoas estavam comentando que Jesus era o Messias, então ele foi lá e... Não. Revelação divina. Jesus deixa isso bem claro. Não foi o ser humano que te revelou isso. Você está dizendo isso não foi porque você ouviu por aí, as pessoas comentarem a meu respeito, que achavam que eu era o Messias, assim como achavam que era João Batista, assim como acharam que era Elias. Não. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E aí agora, veja, a partir da fé de Pedro, o que Jesus vai dizer? Por isso eu te digo que tu és Pedro. Ele era Simão, não era Pedro. Jesus que dá o nome a Simão de Pedro. E o que significa Pedro? Significa pedra, rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Veja só. E o poder do inferno nunca poderá vencer. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Jesus está dizendo que vai construir a sua igreja a partir da fé professada por Pedro.
Por isso, a festa de hoje, Cátedra de São Pedro. Por que cátedra? O que é uma cátedra? É a cadeira, de onde se ensina as verdades da fé, de onde se transmite a revelação divina. É a missão de Pedro, o primeiro Papa. Se você vê lá a escolha dos 12, Pedro é sempre o primeiro. Diante das decisões que a igreja primitiva tinha que tomar, lá está a voz de Pedro, ele que fala por primeiro. É sempre assim. E assim como ele foi o primeiro aqui a professar a fé entre os apóstolos, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então veja, estamos celebrando a missão do Papa, a missão do Pedro, a missão de Pedro. Então, e é muito interessante isso que Jesus está dizendo aqui no Evangelho, porque, repito, eu te digo que tu és Pedro, tu és pedra, tu és rocha, e sobre esta pedra, esta rocha, construirei a minha igreja. Pedro é essa rocha na qual, veja como é profundo, meu povo, vamos entender. E nessa rocha, Jesus vai gerar um novo povo. Assim como, se a gente for lá no Antigo Testamento, a gente pode aqui lembrar de Abraão. Abraão, lá no Antigo Testamento, né? Deus faz a promessa a Abraão e diz que ele vai ser pai de uma grande multidão. Abraão vai ser pai da fé, vai ter uma descendência numerosa. A partir da fé de Abraão vai ser gerado um povo. Isso agora vai acontecer com Pedro. Por isso, tu és Pedro, tu és pedra, tu és rocha, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. A minha igreja, ou seja, a partir de Pedro, a partir desta rocha, nesta rocha será gerado um novo povo de Deus, que é o novo Israel. Veja que profundo, meu povo. Ainda tem muita gente que diz que Jesus não quis saber de igreja. Oh, meu Deus do céu. É não compreender a palavra de Deus, né? E Jesus dá autoridade a Pedro. Jesus dá autoridade a Pedro. Mas antes disso, Jesus diz, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Veja, um novo povo vai ser gerado a partir da fé de Pedro. A igreja vai ser edificada a partir da fé de Pedro, que o terá como primeiro Papa, a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Jesus. Então, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Porque na igreja já tem o poder de Cristo, que é superior a tudo. Nenhum poder humano é maior do que o poder de Jesus, que está presente na igreja. Por isso Jesus vai dizer, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E aí Jesus sim dá a sua autoridade, reveste Pedro da sua autoridade. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Por isso que a igreja ensina, a partir dessa palavra de Jesus, a questão da infalibilidade papal. O que significa isso? Que o Papa não erra. Ah, mas o Papa... Não estou falando do pecado, ou dos pecados do Papa, não é isso. Infalibilidade papal em relação a quê? Em relação à fé e à moral. Tudo aquilo que o Papa, claro, por revelação divina, recebe por revelação divina e decreta, olha, nós acreditamos nisso. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui, né? O que ele liga na terra é ligado no céu. Tudo aquilo que é fé da igreja, tudo aquilo que o Papa decreta em questão de fé e moral, tudo aquilo que ele liga aqui é ligado no céu. Foi esta a autoridade que Jesus deu a Pedro e aos seus sucessores. Hoje, Papa Francisco. Por isso, hoje, rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus o conduza sempre, para que Deus o ilumine sempre, e que ele sempre seja este homem de Deus a nos guiar
a guiar o rebanho, a conduzir a igreja de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.